Chegamos então para mais um correspondente médico. Tudo bem, doutor? Vamos lá então. Tudo beleza, é isso aí, vamos trabalhar. A gente começa já falando de esporte, afinal de contas temos Olimpíadas aí pela frente, né? Jogos Olímpicos que deveriam ter ocorrido no ano passado, mas por causa da pandemia mudaram de data. Então o nosso primeiro assunto são os riscos da pandemia no esporte. A Olimpíada de Tóquio já foi adiada do ano passado para este ano por causa de Covid e há menos de 3 meses dos Jogos, será que é seguro continuar com o evento, mesmo com Tóquio em estado de emergência até o dia 11 de maio? O Comitê Olímpico Internacional lançou um protocolo para as delegações que vão participar dos Jogos. É uma discussão mundial, não é, doutor? Mas eles, pelo menos, divulgaram esses protocolos para passar alguma segurança para os atletas que vão participar. Quais são essas regras? Exato, Elisa. Vacinação não obrigatória, isso para as pessoas envolvidas, atletas e pessoas que trabalham no próprio comitê. Não é obrigatório, então? Não obrigatório, tá não obrigatório. Nossa. Obrigatório é o uso de máscaras em treinos e competições, então isso faz bastante sentido. Evitar o transporte público, porque a gente sabe que existe um momento de maior fragilidade e facilidade, então, de contaminação. E testes diários, isso aqui acaba sendo o grande diferencial. Então, isso aqui são os 4 pilares básicos que o comitê lançou recentemente, orientando como deve ser as Olimpíadas em Tóquio. E, doutor, além da troca corporal, muitas vezes, em muitas categorias que os atletas têm, esse momento de reunir as delegações é uma festa para todo mundo que participa, porque é gente do mundo inteiro, de todas as idades, costumes, hábitos, culturas, que se reúne em um único lugar e troca ali muita informação. Se os jogos ocorrerem, bom, está confirmadíssimo, viu, gente? Por enquanto vai ocorrer. Os próprios atletas vão ter de mudar a postura cultural, né? Dessa troca, dessa fala, de se reunir à noite, de conversar com uma outra delegação, porque em tempos de pandemia vai ter de ser tudo mais silencioso. O que vai acontecer é que vai ficar tudo muito focado para a própria competição. Os técnicos vão gostar da concentração. Então você imagina o seguinte, né? Toda aquela questão social que acaba existindo, é lógico que as pessoas acabam se conhecendo ou sabem, né? Olha, ali tem um atleta muito bom quanto a isso, tudo, e a gente sabe que é importante essa troca de informação, ela vai ser diferente dessa vez. Mesmo porque, imagina o seguinte, o indivíduo faz o teste diário, ele apareceu ali como portando o coronavírus, ele está fora da jogada. Então, assim, acaba sendo uma situação desafiadora. Esporte é muito bom, a Olimpíada realmente é uma tradição, mas dessa vez, Elisa, as coisas vão ser bem diferentes. É o maior encontro esportivo do planeta, né? E com toda certeza os atletas que passam meses se preparando não vão querer perder essa oportunidade caso apareça ali um resultado positivo de Covid. Algumas delegações decidiram vacinar os atletas. A gente viu aqui que o doutor explicou que não é obrigatório, mas mesmo assim, Coreia do Sul, por exemplo, já começou a imunização dos participantes. A Austrália deve vacinar os seus atletas nos próximos dias. Aqui no Brasil, o governo brasileiro negocia a vacinação dos participantes. Doutor, essa medida de não ser obrigatória a vacina chama a atenção do senhor ou não? Se todas as regrinhas forem seguidas, tudo bem? Lógico que chama, ainda mais porque não significa que as pessoas não poderão ser vacinadas. Então funciona, no meu entendimento, quando você olha uma competição de alta performance, que a gente não está falando de pessoas normais, Nossa. A gente está falando de superatletas. Superatletas. Então o que acontece? Imagina um camarada é vacinado, o outro não. Funciona, entre aspas, como se fosse um doping, em termos da análise da probabilidade de vitória. Porque o indivíduo que está vacinado, ele está na vantagem. Porque você imagina o seguinte, quem não é vacinado, se de repente testa positivo e acaba ficando comprometido pela doença, exato, isso vai impactar no resultado final, não só para o indivíduo, como também para toda a equipe e para o próprio país. Então, assim, a gente precisa levar em consideração. Agora, se você coloca isso como uma medida obrigatória, talvez alguns países ou algumas nações fiquem comprometidas de não conseguir honrar com isso para todos os atletas. Mas cabe, na verdade, ao comitê decidir. Mas, no meu entendimento, um atleta vacinado e outro que não é vacinado, eles estão diferentes numa situação em que qualquer pequeno detalhe, Elisa, faz a diferença. Pois é, doutor, e até falando sobre os Jogos Olímpicos, eu acabei lembrando aqui de uma questão que a gente acompanhou no ano passado, da própria NBA, né, que foi um caso de sucesso, a Liga de Basquete dos Estados Unidos, que reuniu equipes para a competição, mas eles criaram uma espécie de uma bolha, né? Então, por 3 meses,
quase ninguém podia sair ou entrar. Depois de alguns poucos casos que apareceram no começo da competição, depois, mais para frente, não foi registrado nenhum caso na reta final do campeonato. E agora, trazendo um pouco para o nosso exemplo aqui da América do Sul, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a gente compartilhou essa informação aqui no jornal, recebeu 50 mil doses da Sinovac para vacinar jogadores e dos times e também as seleções. É um caso diferente, né? Porque são atletas que viajam com frequência para outros países, eles não estão dentro de uma bolha. Mas essas 50 mil doses, doutor, já podem de alguma forma evitar o compartilhamento da doença? Isso já é algo assim, um grãozinho de areia? Isso impacta pouco para os países envolvidos, mas para as pessoas que estão envolvidas no processo, isso impacta, acaba funcionando como uma medida funcional. Por exemplo, quando a gente começou a vacinação aqui no nosso país, os profissionais da linha de frente foram vacinados antes das outras pessoas, tendo em vista a maior exposição e uma probabilidade maior de pegar o coronavírus, e a gente precisava que todo mundo estivesse de pé, funcionando, trabalhando, para que a gente continuar tratando as pessoas. Da mesma forma, quando você pega pessoas que a gente sabe que vão se relacionar mais e vão viajar, quando você vacina, você coloca uma situação privilegiada em relação às demais. Não é uma garantia absoluta, a gente sabe que não, né, Elisa? Mas acaba sendo, na verdade, um passo na frente para, de alguma forma, funcionalmente proteger essas pessoas mais vulneráveis. E levando em conta que são atletas, que têm fãs, influenciam outras pessoas, tem um significado grande aí, né? De ver os atletas recebendo o imunizante, assim como os artistas e todas as autoridades que a gente tem visto. Doutor Fernando Gomes, um show com 5 mil pessoas, o senhor já está vacinado. O senhor iria? Olha, Solis, vou ser muito sincero, né? Nos dias de hoje, particularmente, eu fico numa conduta mais conservadora. Eu ainda acho que não é o momento, mas a gente sabe que ao redor do mundo tem muita novidade acontecendo. Pois é, são testes, né? Experiências que estão ocorrendo em outros países e a gente aproveita para trazer o exemplo para vocês. Na Espanha, um show com 5 mil pessoas foi usado como um teste de protocolo contra a Covid-19 para grandes eventos. A apresentação foi da banda de pop indie Love of Lesbians, que reuniu o público com uso de máscaras. Vamos até conferir vendo aí na imagem. Vocês estão vendo que realmente está todo mundo de máscara. E fizeram testes de Covid antes e depois do show. Só que não foi preciso manter o distanciamento social. Temos aqui, acho que é um casal que está se abraçando, mas também as outras pessoas não estão mantendo o distanciamento, coisa e tal. O resultado foi de... Quanto você acha, hein? 5 mil pessoas, o que você imagina que aconteceu? Muitos infectados? Poucos? 6 casos confirmados. Apenas 6 casos num público de 5 mil pessoas. A taxa de contágio foi metade daquela registrada na população geral de Barcelona. Bom, doutor Fernando, acabou que no fim das contas é pouco, né? Imaginando essa aglomeração toda. Bom, uma análise científica grosseira, assim por cima, a gente pode dizer o seguinte: dentro dessa experiência, a taxa de infecção foi pequena. Quando a gente compara com a população, foi metade, como você falou. E é uma experiência mesmo, né? E a única intervenção que a gente tem aqui que chama atenção é a utilização da máscara. Então, assim, a utilização da máscara parece que foi realmente eficiente. E, nesse caso, ainda bem, não houve, na verdade, um espraiamento do coronavírus. Pois é, doutor, a informação diz que todos foram testados antes do show. Então, pode ter havido ali um falso negativo, já que 6 pessoas se contaminaram. Opa, pera lá, se todo mundo testou negativo antes do show, como é que... Ou provavelmente elas se contaminaram depois do show, não necessariamente nesse evento. Isso pode ter acontecido 1, 2, 3 dias depois, se você não consegue exatamente ter o controle disso como tendo acontecido. Agora, você imagina, todos testados anteriormente. É lógico que as pessoas que vão para um show, uma pessoa que vai para o show, essa pessoa está bem, né? Ninguém doente, né? Em sã consciência vai para um ambiente desse, porque é um ambiente para se divertir, né? Você tem que estar fisicamente saudável. E todos utilizando máscara, né? Apesar de não existir essa parte da orientação do distanciamento social, a gente vê pessoas se abraçando, pulando perto. Na verdade, eu tenho certeza que cantando também, porque acaba sendo algo quase que impossível, né, do comportamento humano. Você escuta uma música que você gosta num ambiente... Num show e ficar exato, assim, né? Exato. A gente coloca para cima. O natural é você dançar, cantar e ficar feliz. Mas é um dado positivo.
né? Sim. Quando a gente avalia, a gente percebe que a utilização de máscara, de fato, se mostrou eficiente, que foi o único dado de diferente em termos de intervenção para o combate ao coronavírus que se fez presente. Interessante, doutor, é que todas as máscaras eram iguais. Como fazia parte de uma experiência, eles puseram todo mundo ali mais ou menos na mesma condição. Todo mundo testado antes e todo mundo usando a mesma máscara. E eles pulando, se agitando aqui, doutor, não equivale, por exemplo, a alguém que está na rua correndo e está usando máscara mesmo assim. Ele está ofegante, ele está expelindo mais gotículas, não está? Isso aqui não aumentaria o risco? Sim, sem sombra de dúvida, aumentaria o risco. Porque a máscara, ela faz o quê? Ela simplesmente vai direcionar, mas o ar precisa entrar e sair por algum lugar. Só tem que respirar. E de alguma forma, se você tiver alguém realmente contaminado com uma carga viral elevada, que eu acredito que não tinha ninguém nessa situação, você teria o espalhamento do coronavírus tranquilamente e a infecção aconteceria. Então, lógico que é um ambiente controlado, né? Tem toda uma prerrogativa de fazer acontecer. Acho que o mundo está esperando isso. Mas óbvio que é alguma coisa que a gente vê como positivo, mas sempre olhando com cautela. Aquela coisa que você fala, né? Frita o peixe, olha o gato, vamos prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Legal. Compartilhado então essa experiência com vocês. Próximo assunto, eu até já perguntei na rede social o que tem gente respondendo. Você gosta de colecionar objetos? Colecionar, hein, gente? Não é ficar amontoando tudo dentro de casa, acumulando. Olha essa imagem, é impressionante. Um homem nas Filipinas coleciona desde pequeno brinquedos que vem de brinde naqueles restaurantes fast food. E agora, aos 50 anos de idade, ele já acumulou cerca de 20 mil brinquedos. Ele diz que sonha fazer uma exposição para que as pessoas possam revisitar as memórias da infância. E realmente, né? Muita memória acumulada. Doutor, o que leva uma pessoa a reunir memórias? Ele não quer perder o passado? Ele fica muito apegado a um objeto? Ou ele tem realmente um instinto de colecionador? Ou ele é um acumulador? Muitas perguntas, hein? Então, muitas vezes a gente não sabe diferenciar, né? Mas o bom senso acaba mostrando para a gente o caminho. É lógico que especialistas gostam de colecionar coisas que são raras ou que são realmente, assim, especiais. Então, você tem um indivíduo que gosta de colecionar selo, o outro que gosta de colecionar chaveiro. Até latinha de refrigerante, de cerveja. Minha nossa, na minha infância tinha gente que fazia isso adoidado. Isso. Agora, quando existe, na verdade, um padrão de ficar coletando de uma forma não organizada e muitas vezes gerando sofrimento, a gente sabe que pessoas com algum diagnóstico, como, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, podem assumir tal postura. Isso porque você tem o córtex pré-frontal, os gânglios da base e o tálamo funcionando de uma maneira diferente. Então a pessoa quase que tem aquela compulsão por guardar, senão ela se sente realmente angustiada e tem um mal-estar interno. Portanto, é muito difícil de você separar. Agora é lógico, né? Você mostrou uma imagem linda aqui e toda organizadinha e determinado fim já mais ou menos programado. Olha, eu quero fazer uma exposição. Então, como você percebe um cuidado, uma organização, eu diria, no meu entendimento, que de fato ele é um colecionador. Olha, bem diferente, mas é um colecionador, Elisa. 20 mil brinquedos, hein? Doutor, a angústia pode ser um termômetro? Assim, vi algo que é interessante, quero colecionar. Tudo bem se eu não levar, mas se eu não levar, eu vou ficar angustiado, eu vou ficar aflito. Pode ser um termômetro? Pode. E vamos prestar atenção numa coisa importante, né? Imagina o seguinte, se você tem objetos que de fato são raros e são diferentes, isso é uma coisa. A pessoa que coleciona a mesma coisa em grande quantidade e muitas vezes não cuida dos objetos, deixa eles largados, não tem um critério de organização, isso chama atenção, mostrando que muitas vezes o sofrimento implícito que tem dentro da mente dessa pessoa configura um distúrbio. É lógico que aqui chama atenção porque é uma quantidade muito grande. Pois é, né? Recorde no Guinness também. Agora, tem esse outro lado, né? Você percebe que, assim, é uma pessoa competitiva. Isso que eu estou dizendo. Existe aí a questão da busca pelo Guinness, uma organização, a vontade de mostrar que isso é possível. Enfim, acaba sendo um recorte da nossa época em que os restaurantes de fast food acabam agraciando as crianças com presentes que muitas vezes ficam na memória lá atrás e podem ser agora evocadas com uma exposição como essa. Doutor, comentários que estão chegando. Aliás, eu estava vendo esse tanto de pelúcia. Quem tem rinite não ia ter condição de reunir tudo isso, mas essa não é a pauta, viu, doutor? É só para a gente ficar aqui refletindo sobre isso. Luiz Fernando disse que um primo dele tinha uma coleção de bicicletas antigas, olha só. O professor, o que Glauco, disse que tem uma caixa de sapato justamente para essa finalidade, guardar lembranças, e que abri-la sempre é uma deliciosa viagem no tempo. Caixa de sapato está bem diferente desses 20 mil brinquedos aqui, né? A sua mania, o seu prazer está um pouquinho mais controlado. O que mais? Tem gente aqui falando, acho que é Vitor, que tem brinquedos do McDonald's desde pequeno em 2 sacolas gigantes. E ele não doa porque ele tem dor no coração, mas também não
não sabe onde vai guardar isso, é o problema que virou para ele. Eu quero encerrar lendo, cadê aqui o que diz que a esposa que não guarda nada, nem rancor? Aqui, ó. Luciano, mania de guardar eu tenho, mas as lembrancinhas ficam com o coletor de lixo, graças à minha esposa, que não guarda nem rancor e joga tudo fora. De vez em quando tem as esposas que ficam ali em cima, né, doutor? Cuidando dessa organização. E você percebe, né, como a memória, na verdade, é evocada com esse hábito. Né? A gente só precisa tomar cuidado, porque muitas vezes tem sofrimento envolvido, mas você sabe que especialistas gostam e muitas vezes isso pode configurar um belo hobby. Com certeza. O dia que ele não estiver mais aqui, certamente todo esse acervo dele vai ser um uso profissional para algum museu, para algum ambiente. Doutor Fernando Gomes, sigamos colecionando informações apenas nesse quadro, que está muito difícil eu guardar tudo isso, viu? Vamos ver se a gente chega no Guinness, né? Será? Já pensou? Tantas horas aqui falando de saúde. Obrigada, doutor. Obrigado a você, Elise. Pessoal, até breve. Obrigada a você que participa sempre deste que foi mais um Correspondente Médico.